Imagine um futuro em que o céu se torna negro, a terra treme e milhões de vidas são apagadas em um instante. Apesar de soar como um cenário de ficção científica, essas imagens já foram descritas há milhares de anos nos textos bíblicos. À medida que a humanidade alcança níveis inéditos de poder destrutivo, a questão que ecoa é: será que a Bíblia previu os horrores de uma guerra nuclear? Hoje, embarcaremos em uma jornada intensa, explorando as visões de destruição e renovação descritas nas Escrituras. De Zacarias ao Apocalipse, cada detalhe ganha novo significado quando conectado aos avanços tecnológicos e à geopolítica contemporânea. Prepare-se para desvendar mistérios que atravessam os séculos, refletindo sobre como essas profecias impactam nossas vidas no presente e no futuro. Em nosso contexto atual de guerra entre a Ucrânia e a Rússia, assim como as ameaças de Vladimir Putin sobre o uso de tecnologia nuclear, preocupa muitos. É importante ter em mente que as profecias da Bíblia sobre o fim dos tempos foram escritas muito antes da invenção da pólvora ou explosões feitas pelo homem. No livro de Apocalipse, o apóstolo João fez um trabalho maravilhoso descrevendo o que parecem ser eventos nucleares, usando a linguagem que ele tinha disponível no primeiro século. Interpretar o livro do Apocalipse dessa perspectiva produz evidências notáveis de que haverá uma grande guerra, provavelmente nuclear, no fim dos tempos. Na tentativa de descrever o indescritível, João usou uma infinidade de símiles. Um símile é uma comparação entre duas coisas usando a palavra como. Por exemplo, Apocalipse está repleto de descrições que dizem algo como uma grande montanha ardendo em fogo. A forma dos gafanhotos era como cavalos preparados para a batalha. Em suas cabeças havia coroas de algo como ouro. O som de suas asas era como o som de carros com muitos cavalos correndo para a batalha. João estava tentando descrever pessoas, coisas e eventos que nunca tinha visto antes, comparando-os com coisas que tinha visto. Estou postulando que alguns dos eventos descritos no livro do Apocalipse são referências à guerra nuclear que ocorrerá durante a Batalha do Armagedon. O Apocalipse, escrito por João em uma época de intensa perseguição aos cristãos, é uma obra enigmática que combina símbolos, números e visões sobrenaturais. Mas o que torna este livro tão extraordinário é sua capacidade de ressoar com eventos de nossa era moderna. João descreve 7 selos, 7 trombetas e 7 taças de ira, cada uma representando eventos catastróficos. Por exemplo, no capítulo 6, o 6º selo menciona: houve um grande terremoto, o sol ficou negro como saco de crina, a lua tornou-se como sangue e as estrelas do céu caíram sobre a terra. A expressão estrelas caindo remete diretamente a mísseis intercontinentais, enquanto o céu escurecido e a lua avermelhada evocam os efeitos de um inverno nuclear. O que impressiona é como tais imagens, escritas em uma época sem nenhum entendimento sobre armas de destruição em massa, soam incrivelmente familiares no contexto moderno. Será que João testemunhou visões de nossa era? Ou estaria ele descrevendo fenômenos espirituais que apenas parecem coincidir com a realidade nuclear? Zacarias 14:12 apresenta uma descrição que soa surpreendentemente como os efeitos imediatos de uma explosão nuclear. A carne deles se consumirá enquanto estiverem em pé, seus olhos apodrecerão nas órbitas e a língua apodrecerá em suas bocas. O que parece uma cena de horror sobrenatural pode ser explicado pela ciência moderna. Quando uma bomba nuclear explode, a radiação e o calor liberado são tão intensos que desintegram tecidos humanos instantaneamente. Essa descrição detalhada, escrita há mais de 2000 anos, levanta questões sobre como Zacarias poderia ter concebido tais imagens sem o conhecimento científico. Desde Hiroshima, aprendemos como essas armas impactam o corpo humano, causando destruição em escalas inimagináveis. Como Zacarias poderia prever algo tão específico? Isso reforça a ideia de que suas visões transcendem a lógica humana. Além disso, Zacarias também menciona um grande tumulto que acompanha esses eventos, sugerindo o caos global que uma guerra nuclear poderia desencadear.
Antes de continuarmos mergulhando neste assunto, vamos discutir o que sabemos sobre armamento nuclear. Existem dois tipos de reações nucleares. Fissão divide o núcleo de átomos que são capazes de criar e sustentar uma reação em cadeia de fissão nuclear. A fusão força os átomos fundidos juntos, o que produz uma tremenda pressão e calor com a liberação de uma energia inimaginável. Armas nucleares que usam apenas a fissão para criar reações explosivas são frequentemente chamadas de bombas atômicas bombas A, enquanto aquelas que usam fissão e fusão juntas são chamadas de bombas de hidrogênio bombas H ou armas termonucleares. Hidrogênio e urânio podem ser usados para criar uma reação de fissão nuclear direta, como a bomba atômica que destruiu Hiroshima. No entanto, a criação de uma bomba de hidrogênio requer o uso de plutônio, que é difícil de produzir, além de tecnologia sofisticada. Está muito além das capacidades da maioria das nações, muito menos dos grupos terroristas. A bomba que destruiu Nagasaki era uma bomba termonuclear de plutônio. A energia destrutiva das armas nucleares, chamada de rendimento explosivo, é medida em TNT equivalente, que se refere à quantidade de energia liberada pela detonação de uma tonelada métrica de TNT, um material explosivo convencional. 1 quiloton, ou KT, equivale à energia liberada por 1000 toneladas de TNT. A bomba atômica lançada sobre Hiroshima foi de aproximadamente 13 a 18 KT, matando aproximadamente 100 mil pessoas. A bomba usada em Nagasaki era de 20 a 22 KT, levando a um número de mortos de 80 mil em uma área menos povoada. Por meses depois, milhares continuaram a morrer dos efeitos de queimaduras, doenças de radiação e ferimentos. As bombas termonucleares estocadas hoje têm uma média de cerca de 50 mil KT. Tome um momento para deixar isso afundar. Grande parte do perigo das armas nucleares vem da precipitação radioativa. Sujeira contaminada, plantas, fontes de água e malformações genéticas podem representar um perigo por meses, anos, décadas ou mesmo milênios após o ataque. Apenas 7 países têm bombas termonucleares: China, França, Paquistão, Índia, Rússia, Inglaterra e Estados Unidos. Israel provavelmente os tem, mas eles estão estrategicamente relutantes em admitir isso. Os Estados Unidos, com quase 4.000 ogivas nucleares, e a Rússia, com pouco mais de 4.000 ogivas, poderiam matar todo mundo na Terra milhares de vezes. A mente confunde. Francamente, não consigo pensar em quanta energia esses estoques de armas nucleares possuem, ou quanto dano você pode causar. Não é de admirar que os Estados Unidos e a Rússia se refiram ao uso de armas nucleares como destruição mutuamente assegurada. Quando a Rússia declarou guerra à Ucrânia meses atrás, alguns dos homens e mulheres seguidores de Cristo que conheço imediatamente começaram a orar por proteção contra a guerra nuclear. Eles entendem melhor do que ninguém o quão tênues são as tensões entre os Estados Unidos e a Rússia. Recentemente, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou que estaria disposto a usar armas nucleares para vencer a guerra contra a Ucrânia. Suas palavras foram um pouco mais veladas, mas seu significado foi claro. Sua ameaça é muito mais violenta, aterrorizante e de longo alcance do que a maioria das pessoas imagina. Agora, vamos voltar a João e ao livro de Apocalipse. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Apocalipse 16, 14, 16. O termo Armagedon está associado ao fim do mundo, mas sua origem vem do hebraico Har Megiddo. Esse local, situado em Israel, foi palco de batalhas históricas e é citado em Apocalipse como o cenário da batalha final entre as forças do bem e do mal. No entanto, no contexto moderno, o Armagedon pode ser entendido como uma guerra global, envolvendo armas de destruição em massa. Apocalipse 16, 16 menciona os reis da terra reunindo-se para a batalha, o que se alinha com a ideia de uma guerra mundial.
As tensões entre nações como Estados Unidos, Rússia e China têm o potencial de escalar para conflitos nucleares, como a Bíblia parece prever um cenário que só seria possível na era moderna. Apocalipse 14 descreve muitos eventos que correspondem às consequências nucleares. Em Apocalipse 14, João vê o mar e todos os rios se transformarem em sangue. O sol queima as pessoas com fogo. Talvez uma explosão nuclear danifique a atmosfera tão completamente que não temos mais proteção contra os raios do sol. Ele vê o mundo mergulhar na escuridão, talvez porque a fumaça da precipitação nuclear seja tão espessa que não podemos ver o sol. As pessoas mordiam suas línguas em agonia, por causa de suas dores e chagas. Apocalipse 14, 10, 11. As feridas de envenenamento por radiação são algumas das mais dolorosas já registradas pela área médica. Então, João vê um anjo com uma foice, uma ferramenta afiada e curvada parecida com um facão que se usava para colher grãos. O anjo passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Apocalipse 14, 16. Talvez o apóstolo João veja aqui uma pandemia matando bilhões, ou talvez milhões percam suas vidas devido a desastres naturais causados por mudanças climáticas e poluição causadas pelo homem. Ou talvez uma guerra nuclear entre várias nações acabe com a maior parte da população. Então, o maior terremoto da história humana causa o colapso das cidades das nações. Apocalipse 14, 18, 19. Você pode imaginar a devastação que seria provocada pela precipitação radioativa? João continuou, e o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Apocalipse 14, 20. O holocausto continua sem parar, enquanto João descreve a queda de todas as nações que se opõem a Deus. A colheita continua até a batalha do Armagedon. E lá, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Apocalipse 19, 21. Jesus vence a batalha. Então, como devemos responder à ameaça de um holocausto nuclear? Eu e você não temos muito controle sobre o que acontecerá com as armas nucleares atualmente na Terra. E depois de ler o que João tem a dizer sobre o fim dos tempos, sabemos o que acontece. Sabemos que todos aqueles que se opõem a Deus, nações, reis, soldados, seguidores, todos experimentarão sua ira. Eles morrerão e passarão a eternidade no lago de fogo de enxofre ardente. Apocalipse 21, 8. Mas como seguidores de Jesus Cristo podemos viver vidas santas com a consciência limpa, honrando o Senhor e dando-lhe glória. Podemos cumprir o chamado de Jesus para compartilhar quem Ele é e o que Ele fez em todas as oportunidades, levando as pessoas a conhecê-lo como seu Salvador e Senhor. Podemos amar as pessoas como Ele nos amou. Pedro desafiou todos os crentes. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Segundo Pedro 3, 11, 13. Agora vamos para um convite à reflexão. Ao explorar as conexões entre as profecias bíblicas e a realidade moderna, somos levados a refletir sobre o futuro da humanidade. Será que estamos nos aproximando de um ponto sem retorno? Ou ainda há tempo para mudar o curso da história? Se você deseja continuar explorando esses mistérios, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e deixe sua opinião nos comentários. Juntos podemos descobrir as respostas que estão escondidas nas páginas da Bíblia.